Mais uma vez aqui direto do Smart City Parks, no nosso centro de convenções em Campina Grande, diretamente do estúdio do podcast da FAMUP, agora com uma entrevistada muito especial aqui com a gente, a Denise Baiman, ela que é prefeita da cidade de Bom Jesus e também presidente do Movimento de Mulheres Municipalistas na Paraíba. Seja muito bem-vinda, prefeita. É uma honra lhe receber aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço por esse espaço. É um espaço bastante importante para que a gente possa estar se comunicando com o nosso município, com a nossa Paraíba, né? E levando algumas novidades através das câmeras para toda a Paraíba. Vamos começar falando sobre Bom Jesus, para quem não conhece. Uma cidade no Alto Sertão da Paraíba, já na divisa com meio Ceará e meio Paraíba, é isso? Isso, meio Ceará e meio Paraíba. Bom Jesus é tão diferente que é assim, ó, 2 municípios no só. Mas assim, Bom Jesus é um município de aproximadamente 2.500 habitantes. É um município muito acolhedor, de pessoas amorosas, de pessoas carinhosas, de pessoas que gostam de trabalhar. E eu sou a primeira prefeita mulher do município, estou na minha reeleição, mas nunca teve uma mulher como gestora do município, eu sou a primeira. E aí, assim, é um desafio muito grande, né, estar gestora de um município onde você é a primeira prefeita mulher, porque o mundo, e principalmente o Nordeste, a gente já tem esse machismo, né, é essencialmente machista. E aí, no nosso município, não só no nosso município, mas no Nordeste todo, na Paraíba, mas quanto menor o município, eu acho que vai ficando mais, isso se acentua mais. E daí, no início foi muito desafiador, ainda continua sendo, mas a gente vai alinhando algumas coisas e vai tentando driblar isso aí. E eu lembro que na minha primeira gestão, meu plano de trabalho, no meu plano de governo, uma das coisas, das principais, né, atribuições era criar a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E quando eu assumi, lá em 2021, no meu primeiro ano de gestão, foi a primeira ação minha, foi, né, implantar a Secretaria das Mulheres e Diversidade Humana no nosso município, para que a gente possa, a gente sentia a necessidade. Eu fui gestora de saúde lá por 8 anos, que era o mandato do meu tio, ex-prefeito, e aí fui a sucessora dele, e a gente sentia que as mulheres elas precisavam de apoio, né? Apoio emocional, apoio psicológico, apoio em todos os sentidos. E aí nós implantamos essa secretaria, que hoje tem um resultado muito bom. Então, assim, na Paraíba inteira, nós temos 223 municípios. Nelas, dos 223 secretarias, apenas 55. Outros órgãos de coordenações, direções, nós temos na maioria dos municípios. São 120 alguma coisa. Mas secretarias mesmo, nós só temos 55. E é uma luta minha, enquanto também presidente do Movimento de Mulheres Municipalistas, conseguir que a gente implante isso em outras prefeituras, porque a gente tem essa experiência do quanto é importante a gente acolher as mulheres, o quanto é significativo não só para elas, mas para a gente também. Quais são as pautas hoje à frente do Movimento Municipalista? A senhora acabou de citar uma, mas quais são as pautas no que se refere às mulheres que são mais desafiadoras hoje nos municípios? Eu digo sempre que as pautas mais desafiadoras em relação às mulheres é em relação à violência. As mulheres, eu sempre escuto assim, a fala da primeira-dama do Estado, né, que fala muito sobre feminicídio. E aí as mulheres ainda têm um tabu. E a gente precisa fazer com que elas compreendam que elas não estão erradas diante de uma violência, porque elas se sentem envergonhadas. E quem tem que se envergonhar, na verdade, é o agressor, e não a mulher. Então, assim, a gente tenta trabalhar isso, a gente tenta acolher, principalmente no nosso município, por ser um município pequeno, onde todo mundo tem acesso, onde todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo. Então, a gente tem que fazer um trabalho muito minucioso em relação a isso. Muitas das vezes, a vítima não procura, a gente quem tem que procurar,
pela vítima se sentir envergonhada, quando na verdade quem tem que se envergonhar é o agressor. Então a gente tenta lutar muito por isso, eu tenho uma equipe montada para atender essas mulheres. A gente tem assistente social, a gente tem advogada, a gente tem psicóloga, para que a gente possa dar o suporte necessário a todas elas, mas é bem desafiador e é muito difícil, mas a gente segue aí nessa luta e eu tenho certeza que a gente vai conseguir continuar implantando em outros municípios. Então, você fala de um desafio de um município pequeno e onde você é mulher e tem essa visão. Quando a gente olha para outros tantos municípios onde o gestor não é uma mulher necessariamente e, logicamente, pode até ter uma compreensão da circunstância, mas não vive na pele exatamente o sentimento de ser mulher. Como é que o movimento municipalista ele consegue chegar, das mulheres, a esses municípios que são administrados por homens e como é que tem sido esse processo de convencimento e de levar essa pauta para eles? Por incrível que pareça, a maioria, não digo a maioria, mas uma boa parte dos municípios geridos por homens já existem órgãos próprios para as mulheres. Então, assim, eu acho que a coisa está mudando. A gente ainda não conseguiu chegar onde a gente quer chegar, mas eu sempre procuro inserir, tentar inserir os homens nessas pautas, porque essas pautas femininas, elas não são só importantes para nós mulheres, elas são tão importantes também para os homens, para os prefeitos, não só para as prefeitas, mas para os prefeitos também, porque eles precisam caminhar lado a lado com a gente. E assim, eu sempre falo nas minhas entrevistas, nos meus espaços de fala, agradeço ao presidente George Coelho, ao secretário Pedro, pela confiança que eles me deram diante esse cargo, de presidência da presidência de Mulheres Municipalistas da Paraíba, porque eles dois, George é um homem, mas ele entende e abraça as nossas causas. Ele nos acompanha, ele nos escuta e ele tenta resolver tudo que a gente leva para ele em relação às políticas públicas para as mulheres. Então isso é muito importante, não só para mim, mas para a Paraíba inteira. Então, a gente vai estar sempre levando as nossas causas e as nossas pautas para João Pessoa, para Brasília, para outros municípios, para outros estados. E isso é de extrema importância para a gente. Ter um homem que acolhe, que sabe que a gente necessita daquilo ali. E trazer as nossas pautas para o Smart Cities, né? Trazer, sim. Um evento que fala sobre tecnologia, sobre inovação, mas que tudo isso está dentro de um contexto, da gestão pública e das causas que são inerentes à gestão pública como uma causa, como tudo que a gente vem falando. Então, eu queria também que você falasse um pouco sobre esse evento, como é que tem sido. Eu vi que você passeou por aqui desde ontem, você está bem presente no evento, como é que está sendo a tua percepção sobre ele? Sim, é um evento muito importante. O Smart City ele é um evento que une tecnologia, sustentabilidade, inovação, para que a gente possa estar agilizando e melhorando os atendimentos dos nossos municípios, tanto na saúde, na educação, em todas as áreas. E aí é muito importante, num evento como esse que a gente traz tecnologia, ter as mulheres inseridas. Então, ontem tivemos vários painéis. Inclusive, a primeira-dama do Estado estava num painel aqui pela manhã, onde tinham outras mulheres também que assumem lugares de poder, espaços de poder. E à tarde teve o nosso painel, que participei de um painel com grandes nomes, com a doutora Tânia Zilkowski, que é a presidente do Movimento de Mulheres Municipalistas Nacional, que veio exclusivamente para isso, saiu lá de Brasília, veio para que pudesse participar e mostrar para as mulheres o quanto é importante as pautas femininas. Tivemos com a Tayane, da 3B delas, com a Josen, que é a coronel do Corpo de Bombeiros. Então, assim, foram nomes, que muito importantes para que a gente estivesse podendo discutir e para as pessoas entenderem que as mulheres também podem e devem participar desses lugares, desses ambientes de tecnologia e de inovação. Agora, como prefeita, não falando como presidente do movimento feminista das mulheres municipalistas,
Mas falando enquanto gestora, um evento como esse, qual a contribuição que ele deixa para os gestores, especificamente nesse campo da tecnologia, da inovação, da busca de soluções para gestões? É agilidade. Eu acho que o mais importante nessa questão da tecnologia é a agilidade. O quanto a gente pode ter uma resposta mais imediata em todas as áreas do nosso município. A tecnologia ela tem avançado muito e vai avançar muito mais. E ontem no painel teve até uma pergunta interessante, né? O que é que a tecnologia faz e aonde ela não consegue chegar. E aí eu fui bem clara, porque a gente sabe que a tecnologia é sim de extrema importância, mas enquanto gestora, eu digo sempre que nada melhor do que o calor humano, do que a gente ter aquela pessoa ali que lhe procura, ter o cuidar. Eu sou enfermeira de formação, então eu gosto do cuidar e isso é muito importante. E eu sei que isso aí é algo que a tecnologia não pode suprir, que é o calor humano, o contato, o afeto. Muitas pessoas chegam apenas para ter uma conversa. Nem todo mundo chega precisando de algo na saúde, precisando, claro que a maioria, mas tem pessoas que chegam apenas para uma conversa, para estar ali. Prefeita, eu queria conversar, eu queria uma opinião, eu queria isso. Então, assim, nada mais importante do que esse afeto e esse calor humano que possa existir entre o gestor e a população. Maravilha. E agradecer muito pela sua presença aqui no nosso podcast. É muito bom poder ouvir uma mulher, mais uma mulher que passa aqui deixando grandes lições para a gente, muito potencial e muita presença feminina na política especificamente, que é um ambiente ainda que em sua maioria é um ambiente muito majoritariamente masculino, né? E é muito bom ver mulheres como você representando nós de uma forma geral. Muito obrigada. Eu que agradeço e parabenizo a FAMUP em nome do nosso presidente George, ao Instituto Paulo Zilkowski, por esse grandioso evento que eu tenho certeza que nós voltaremos para os nossos municípios com outra realidade, né? E transformando cada vez mais a vida dos nossos munícipes, da nossa população. Então, parabenizo e agradeço a vocês pelo espaço. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Pessoal, a gente encerra aqui mais uma entrevista, mas o evento continua. Amanhã tem um dia inteiro. Na verdade, tem boa parte do dia, né? Acontecendo uma programação aqui. A gente vai trazer uma série de entrevistados e eu volto com vocês em breve. Até já.